Chers compatriotes, ici à Paris et partout à travers le territoire, en Hexagone, dans nos outre-mer, comme à l'étranger. Oui, avant toute chose, merci. Après 5 années de transformation, d'heures heureuses et difficiles, de crises exceptionnelles aussi. Olá, hoje eu quero falar sobre o segundo turno da eleição na França, realizada no domingo, 24 de abril de 2022. Ou melhor, eu quero falar do segundo turno da eleição da França, mas focando no departamento ultramarino da Guiana Francesa, departamento este que se situa ao norte do Brasil, limitado aí fazendo divisa com o estado do Amapá. Pois bem, mas para falarmos aí do segundo turno da Guiana, seria bom darmos uma rápida passagem no primeiro turno desta mesma eleição. Nesse departamento ultramarino, o eleitorado no primeiro turno deu uma amplíssima vitória ao candidato comunista Jean-Luc Mélenchon, que conseguiu obter mais de 50% dos votos válidos, algo muito raro não só para ele, mas para qualquer candidato que ficou na primeira colocação em qualquer outro lugar da França. Ele conseguiu também a proeza de quase 50% dos votos sobre o comparecimento, ou seja, incluindo aí votos brancos e nulos. Ele teve então um desempenho muito bom, bem à frente dos segundos e terceiro colocados, no caso Marine Le Pen e Emmanuel Macron. Então esse já é um dado muito particular aí da Guiana no primeiro turno. Uma outra coisa muito significativa da Guiana, tanto no primeiro quanto no segundo turno, é que em termos proporcionais, a participação eleitoral foi muito baixa, né? Os eleitores que se abstiveram às urnas foram um eleitorado muito acima daquele que compareceu para votar, apresentando aí setas invertidas quando nós comparamos com os dados agregados da França, né? Essa é uma outra coisa aí que chama também muito a atenção. Então, o desenho aí que se apresentou no primeiro turno de 2022 a Guiana também trouxe algo que não seria tão diferente em relação à própria Guiana quando comparado a 2017, que deu também ao candidato comunista a primeira colocação, ainda que naquela época com um desempenho não tão bom quanto veio a ter agora. E também que o número de votos brancos e nulos, né, que nós observamos aí, ele acaba sendo uma votação que superou a de vários desses 12 candidatos que concorreram ao voto dos franceses. Então podemos dizer que seja pela abstenção, seja pelos votos brancos ou nulos, em geral compondo aquilo que se conhece como a taxa de marginalidade eleitoral, ainda que isso varie um pouco de analista para analista, nós podemos dizer que, puxa, o eleitorado da Guiana é um eleitorado que apresenta um comportamento muito mais crítico do que aquele geral do país, né? Em termos proporcionais é isso. E nós queremos, a seguir, mostrar para vocês um pouco dessa dinâmica, aí sim já focando mais no próprio segundo turno da eleição da Guiana, procurando ajudar a interpretação maior de como que isso veio a ser alocado para algum dos dois candidatos, ou se perdeu entre brancos, nulos, ou aumentando ainda a abstenção. Então é isso aí que eu quero mostrar. Atenção para a nossa próxima etapa. Começando pela participação eleitoral. Aí há de novo uma particularidade do eleitorado local. 61% dos eleitores não se apresentaram às urnas para escolher um dos dois finalistas. Gigante. Quando o agregado desse segundo turno, pouco abaixo de 30% dos eleitores se abstiveram de ir. Portanto, estamos aí com setas
bem invertidas do ponto de vista do comportamento eleitoral. Pois bem, se a gente olha para os votos brancos e nulos, ou seja, imaginemos que num país no qual o voto é facultativo, puxa, ir ao segundo turno para votar em branco e nulo é algo que talvez mais difícil de se observar, porque a gente entende que, em geral, esse é aí um voto de protesto, sobretudo nulo, né? O branco a gente ainda pode dizer que é aquele que não está necessariamente negando o processo, os nomes, é mais ou menos indiferente, os nulos mais incisivamente contrários. Bem, ambos cresceram do segundo para o primeiro turno, os votos nulos tiveram um incremento de 120%, enquanto os votos em branco de 271%. E os votos nominais, que nada mais são do que a somatória dos votos dados a Emmanuel Macron e Le Pen, esse total caiu em relação ao primeiro turno num número absoluto pequeno de 54. E aí, olhando para o desempenho de Macron e Le Pen, enquanto Marine Le Pen teve um aumento absoluto de votos de 7.739, o que significou, em termos percentuais, 122,19%, o Macron teve aí um crescimento muito maior em termos de voto absoluto, mais da metade do crescimento da Marine Le Pen, ou seja, ele obteve a mais 16.633 votos, representando um crescimento proporcional de 326%. É muita coisa, é muito grande, e isso também é bem diferente do que a gente viu no resultado agregado final. Então, vamos estudar um pouco mais isso, porque teremos algo a extrair a mais de tudo isso que se passou aí na Guiana. Atenção, hein? E este a mais que a gente quer tratar sobre a Guiana, eleitoralmente falando, no segundo turno, é procurar responder a seguinte pergunta: da onde vieram os votos a mais para Le Pen e também para Emmanuel Macron e que produziram essa significativa diferença do primeiro para o segundo colocado, uma diferença aí proporcionalmente tão grande quanto a do resultado agregado final, né? Até mais pronunciadamente na Guiana. Pois bem, em relação à candidata derrotada Marine Le Pen, o que dá para dizer é que quase de uma forma justa, os pouco mais de 14 mil votos que ela obteve no segundo turno representam, na variação, aquilo que ela teve de votos do seu próprio eleitorado, somado aos votos dados a Eric Zemmour, o candidato mais ainda à direita do que ela própria, que se saiu muito mal na votação da Guiana, mas que exortou, que em todo o país os seus seguidores agora cerrassem fileiras votando em Marine Le Pen. Mas ela não obteve, dos outros candidatos, provavelmente, ou melhor, dos eleitores dos outros candidatos, nada. Praticamente nada, porque o que a gente pode dizer é que ela até em relação ao Zemmour não conseguiu levar tudo. Bem, já Emmanuel Macron, se nós olharmos para todos esses votos dados, então, a 10 candidatos, ele acabou amealhando provavelmente quase 69% desses votos, e que a maioria dos quais era do comunista Jean-Luc Mélenchon, e isso permitiu, então, que ele tivesse esse desempenho final muito à frente da candidata Marine Le Pen. Então, se a gente olha, seja para essa eleição de 2022, seja para 2017 também na Guiana, a gente vê que se há alguma volatilidade, mas há também uma dose de cristalização, de sedimentação de candidaturas, tanto do centro como a esquerda, como a direita, e que, quando uma eleição, como é comum na França, vai para o segundo turno, o que se espera é que, em geral, as candidaturas de centro e esquerda, ou a de centro, consiga recepcionar os votos
de uma boa parte do eleitorado, excluído aí, claro, os eleitores mais à direita. Então, nós vamos agora comparar o segundo turno nesse departamento agora, realizado no domingo 24 de abril, com o segundo turno realizado em 2017. Então acompanhamos nessa parte final a comparação com o segundo turno da eleição na Guiana em 2017. Veja bem, olhando para o eleitorado e também destacando que há sempre tempo entre o primeiro e o segundo turno para haver mais inscrições e o eleitorado eventualmente aumentar, existe muito essa facilidade pelo Ministério do Interior, que é o órgão responsável por organizar o processo eleitoral, daí o porquê a gente enfatiza, segundo turno, o eleitorado não é exatamente igual ao eleitorado do primeiro turno. O que a gente vai dizer é que, em termos proporcionais, o eleitorado da Guiana, em 2022, cresceu muito mais do que o agregado da França, ou seja, teve um aumento de 11,29% contra 2,49% do país. A abstenção, por sua vez, no caso da Guiana, foi muito mais pronunciado nesse segundo turno do que quando olhamos para a França como um todo. Foi quase da ordem na Guiana de 17% contra um crescimento de aproximadamente 12% no total do país. Agora, em relação aos votos brancos e nulos, em 2022 a gente observa uma forte redução, ou seja, eles aumentaram, né, só para não gerar confusão em você aí que pegou o nosso vídeo no meio. Comparando o segundo turno de 2022 com o primeiro turno, os brancos e os nulos aumentaram, mas comparando o segundo turno de 2022 com o segundo turno de 2017, os votos brancos e nulos tiveram uma redução da ordem de 14,17% e 22,43%, respectivamente. Já os votos nominais tiveram um crescimento modesto de 6,74%, e modesto pela seguinte razão, veja que interessante. A Le Pen foi realmente quem cresceu. Ela, em relação a 2017, teve um aumento de quase 20%, 19,5%, em termos absolutos, de 2.296 votos. E o Macron teve redução de votos, perdeu votos, 35 votos, comparado àquela época. Ainda assim, como a gente mostrou agora há pouco para vocês, ele pôde ter um desempenho muito à frente da Marine Le Pen nessa eleição de 2022 na Guiana. Teve aí uma diferença de votos, eu não havia salientado exatamente o percentual. A diferença dele no segundo turno sobre a Marine Le Pen foi quase de 22 pontos percentuais, né? Quando no total da França foi em torno aí de 15 pontos percentuais. Então é inegável a superioridade da opção feita na Guiana, ainda que tivéssemos essa pulverização dada por 12 candidaturas, e como vem sendo dito muito, embora eu tenha muitas reservas e ressalvas a essas interpretações, em respeito a uma nação aí fraturada, como se diz, e o próprio presidente eleito Emmanuel Macron, no seu discurso da vitória ontem, fez esse reconhecimento e disse o quanto ele deseja unir a França. Afinal de contas, no mês de junho é que vai se saber efetivamente, quando se realizam aí as eleições legislativas, como vai se dar o governo de Emmanuel Macron, porque a direita, de certa maneira, acredita que terá um desempenho muito forte, proporcionalmente em termos absolutos, superior ao que foi agora na presidencial, e a mesma coisa os comunistas, pelo menos do França Insubmissa, acreditam nisso também. Né? Então, mas para aqueles que desejam informações mais detalhadas ou repassar aí o que nós apresentamos muito rapidamente em termos orais, nós temos aí esse link abaixo que você pode clicar e acompanhar então com mais tranquilidade todas essas informações. Peço por vocês e espero encontrá-los em breve novamente.